Olá, boa noite. Então, o programa aqui, a nossa live Comportamento, estreando terça-feira, 21 horas. O que faremos religiosamente? Vamos procurar trazer assuntos e pessoas interessantes para falarmos dessas questões do dia a dia, das nossas possibilidades de vida, para falarmos de saúde mental e comportamento. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Paulo Zampieri, que é médico psiquiatra, formado pela USP, especialista em medicina integrativa, e com isso o recebemos aqui. Dr. Paulo Zampieri, uma boa noite. Boa noite. Nós estávamos dizendo que é um prazer agora tê-lo aqui como uma das nossas pessoas interessantes que vem conversar na live Comportamento. Tá? E o Dr. Paulo é um amigo, é membro do programa de ajuda humanitária em psicologia também, onde nós vamos em saúde mental, aonde nós temos ido juntos, né, Paulo, em alguns lugares deste Brasil, nos pós-tragédias, cooperar com aquelas pessoas, as vítimas, aqueles municípios que acabam sendo surpreendidos, muitas vezes, com as fragilidades das políticas públicas de saúde, né? Mas, doutor Paulo, nós viemos aí agora estamos vindo de um momento bem crítico para a humanidade, que há tempo não se via algo desta forma generalizado. Isso, de alguma maneira, pode ser considerado, pode produzir uma alteração comportamental? Como é que nós poderíamos avaliar isso nesse instante? Muito obrigado, mestre Antônio, nosso grande amigo de muito tempo já. Por favor, eu gostaria que tu te apresentasse até um pouquinho mais, porque na internet as pessoas gostam de saber quem é que está falando ali. Sim. Te apresentei bem pouco. Sim, eu estava falando de você primeiro porque você me convidou e estamos aqui iniciando uma atividade que pode ser bastante interessante se participarmos com entusiasmo, né? Mesmo que estamos aí quase que terminando o horário nobre nosso, né? De qualquer forma, eu sou psiquiatra há mais de 46 anos já, trabalho muito em consultório médico atualmente, mas eu já fui diretor de hospitais em saúde mental, psiquiatria clínica, trabalhei já com psicodrama há muitos anos, né? Na época do governo militar ainda, imagina que a gente podia fazer psicodrama naquela época. Depois aí eu fui aprender terapia familiar, que me deu uma visão muito diferenciada, né, de saúde, porque no pós-guerra do Vietnã e da Segunda Grande Guerra, né, veio um questionamento muito interessante nos Estados Unidos, lá quando recebiam soldados que vinham todos traumatizados ou feridos, né, incapacitados. Começaram a ver que as famílias não sabiam muito o que fazer com essas pessoas, começaram a perguntar se tinha família normal, né? Então esse foi um movimento que aconteceu lá nos anos 60, 70, 80 na costa leste americana, lá nas principais universidades, em que começaram a falar, bom, existe família normal, afinal? O que é uma família normal ou funcional, né? E médico fala fisiológico, né? Então que fisiológico é igual a funcional, né? Então, eu sou psicoterapeuta, tenho essa especialização em saúde integrativa, como o Antônio falou também, sem fazer a terapia EMDR, que é de remoção de traumas, pânico e fobias, né, do transtorno de estresse pós-traumático, mas é indicada para outras tantas situações. E, atualmente, eu só estou trabalhando em consultório privado, particular, e atendo ainda casais, famílias e faço terapia EMDR e também participo quando consigo, quando me interesso e quando me convidam em assistência psicológica, que é uma outra coisa, né? Então, assim,
Agir como médico, psiquiatra, psicoterapeuta é uma coisa, e fazer assistência psicológica é outra. Aliás, isso eu vivi em uma situação, falando brevemente aqui entre nós, em que eu fui fazer ajuda humanitária numa cidade do sul, lá de Santa Catarina, e... Diga-se que tu estás em São Paulo, né, Paulo? Como? Que tu estás em São Paulo. Estou em São Paulo, né, que moro há muitos anos aqui já, né, desde 1978 que eu moro aqui, e constitui família aqui, estamos aqui já, né, estou com os netos, os filhos criados, já foram embora, aquela coisa e tal. Mas estava falando que quando eu fui fazer ajuda humanitária psicológica, eles sabiam que era psiquiatra, e a tendência era os organizadores das atividades jogarem as pessoas que precisariam de atendimento psiquiátrico e não assistência psicológica, que são duas coisas totalmente diferentes, né? Então, numa cidade que sofreu uma enchente, por exemplo, se vamos fazer a assistência psicológica, tem vários protocolos, maneiras e maneiras de atender, não vamos nos delongar aqui, mas eu era visto como um psiquiatra que queria uma receita, né? Porque tem essa coisa, o médico dá a receita, né? Então, tome este medicamento que você ficará melhor, né? Então, essa é uma coisa muito forte na nossa cultura, não aqui no Brasil apenas, mas no mundo inteiro é assim. Eles veem o médico, já acham que o cara vai resolver algum problema assim, ó, né? Medicar, né, Paulo? Medicar e sair com indicação. Aliás, acabei de sair do consultório há cerca de 1 hora, mais ou menos, e tive de modificar um esquema medicamentoso de um paciente que está muito pouco estável, e foi todo um arranjo, assim, junto com um familiar dele, né, que é minha irmã, no caso, e não é fácil lidar com isso, né, porque a gente está falando de substâncias que são regulatórias do humor, da força de vontade, do desejo de viver, né, se contrapondo à vontade de ficar dormindo ou de se matar e assim por diante. Então, a psiquiatria clínica é um campo fértil para se estudar vários tipos de fenômenos, né? E como hoje o nosso tema é mais ligado ao que está acontecendo em termos de adaptações da nossa cultura, né, ao fenômeno da Covid-19, da pandemia, acho que a gente podia começar a falar um pouco daí e ver que derivações a gente consegue, né, Antônio? Você quer, Paulo, justamente porque, assim, alguma pergunta? De alguma forma, as pessoas estão voltando, né? Voltam este ano à sua normalidade, ou seja, aquilo que faziam, né? Mas a gente tem pensado e observado e tem pesquisado a modificação, a influência do que nós vivemos na saúde mental. Então, como é que tu também tens observado e pensado isso, Paulo? A modificação da saúde mental nas pessoas nesse pós-pandemia, a partir da pandemia, né? Sim. Muito bem colocado sua pergunta. Primeiro que, como médico, a gente não deixa de nos referendar, né, à Organização Mundial de Saúde, onde tem lá a instância maior, né, que regulatória dos procedimentos médicos, né, e lá eles definem o que é saúde, que é aquela coisa do bem-estar biológico, corpóreo, né, espiritual, bem-estar social, etc. Até espiritual agora, estão inventando aí coisas e tudo que são muito válidas e tal. E a gente vê assim, né, que basicamente em saúde a gente tem 2 procedimentos, são doenças agudas, exemplo, a Covid-19, uma doença que dura 10, 15 dias, uma doença que impacta o sujeito e com ou sem tratamento ele vai remitir ou não, né? Tem casos que remitem espontaneamente, não precisam de ser tratados, e as doenças crônicas, que são aquelas que duram mais de 15 dias ou meses, que é o fenômeno da pandemia. Então, agora que a gente está separando, então, 2 dimensões, né? Uma é ter a doença em seu corpo, né? Então, estou com a Covid, ou estou vacinado, estou protegido, eu estou protegido, não peguei Covid, né? Espero não pegar. Então eu me livrei desse processo agudo. Agora, o processo crônico, eu fiquei em casa tantos meses, enclausurado, no lockdown,
usando máscaras. Até hoje, no prédio que eu trabalho, no prédio médico, eu uso máscara, né? É obrigatório, os pacientes também têm de usar máscaras lá. Então, assim, a gente está percebendo que tem uma série de coisas que estão, né, restringiram muito as pessoas e agora está abrindo e está criando como se fosse o fantasma da liberdade, né? As pessoas meio que não sabem muito o que fazer. Exemplo, crianças que nunca foram na aula presencial, né? Então elas chegam lá, o que é isso? Aí vai conhecer a escola, a sala, a classe, os colegas, a cadeira onde ele vai sentar, e tudo, né? Então tudo coisa nova, né? Então imagina como está a cabeça dessas pessoas que estão nisso, né? E também muitos profissionais que trabalham em home office, né, em casa, tem trabalho híbrido também, mas agora está tendo uma pressão para voltar mais para o presencial, embora já se percebeu que o trabalho híbrido vai ser muito aceito daqui para frente, porque é mais econômico em vários níveis, né? Então, basicamente, aqui nós temos duas influências, né? Uma gripe, que é um processo agudo, que tem começo, meio e fim, dura 10, 15 dias, vai embora, pode deixar sequelas ou não, na maior parte das vezes não deixa sequelas, né? E a pandemia, que é um processo crônico que ainda não acabou, tanto que a gente vê a China está fazendo lockdown, agora está desfazendo lockdown, né? Então parece que vem ondas e ondas e ondas devido à mutação do gene, né? Paulo, do justamente esta instabilidade, né? A gente pode dizer que nós estamos vivendo hoje uma situação sanitária instável, né? Epidemiológica instável também, sim, né? Por conta de que estamos com um controle dentro da pandemia, um controle, né? Que em tese nos dá uma impressão de estabilidade, mas nós sabemos que um surto é muito fácil de acontecer novamente, né? Porque pode ter uma modificação aí, uma mutação, pode vir, enfim, qualquer coisa. E ainda que não tenha uma nova mutação, nós temos ainda o vírus entre nós. Então, sim, essa instabilidade gera muita dúvida, muita incerteza, muita ansiedade ainda, né, Paulo, nas pessoas. Com certeza. Gera até porque também a gente não sabe direito quem está vacinado ou não, né? Já caíram aquelas necessidades de apresentar a carteira de vacinação. As medidas protetivas, né? Não estão... Tem muitas pessoas que não se vacinaram, né? Seguindo orientações ideológicas ou pessoais, mas com ideologias por trás aí de que vacina faz mal. Aliás, tem gente que acha que vacina faz mal, qualquer tipo de vacina, né? Aliás, nos atrapalhou muito, né? Como? Nos atrapalhou muito, né? Essa tendência de vamos dizer que vacina faz mal, né? É verdade, é isso mesmo. E nós estamos vivos aqui graças às vacinas, né? Se não houvesse vacina, a humanidade estaria bem menor hoje em termos de populacionais, né? E aí é aquela questão que eu gosto de colocar sempre quando eu converso sobre esse tema, né? Que houve uma grande mudança no meio do século XX, né? Que foi o surgimento do antibiótico penicilina. Então, isso aí, por isso que eu falo que o que muda a cultura é a tecnologia. Então, graças a uma descoberta lá, mais ou menos, dessas por acaso aí, tudo, acabaram descobrindo que tinha lá um fungo que, quando fazia contato com pessoas em estados de doença, melhoravam. Aí criaram a tal da penicilina, que mudou a vida minha, por exemplo. Eu sou um sobrevivente da vida graças à penicilina, certo? Então, assim como muitos de nós aqui. E a gente nem lembra disso, né? E depois aí você imagina. Quando houve o primeiro transplante cardíaco, foi um pedaço de coração que o Dr. Barnard fez na África do Sul. Eu era estudante de medicina nessa época, e o paciente durou alguns dias lá, porque foi um procedimento bem sucedido até a página 2, porque eles não tinham os recursos que tem hoje, né?
Então, graças a esse boom de desenvolvimento, assim, a gente caracteriza que as áreas científicas em geral, né, não só a medicina, mas a automação, a computação, né, a internet, comunicação, tudo isso está um grande desenvolvimento. Então, talvez isso sim seja uma coisa louvável e digna de nota, né? Talvez a humanidade não tenha experimentado tamanho, né, aporte de conhecimentos novos como estamos vivendo agora, né? Eu mesmo como médico de tantos anos de carreira falo, bom, o que eu aprendi lá é um décimo do que eu tenho de saber hoje, né? Porque houve muitas mudanças e assim por diante, né? Então, em relação à pandemia também, uma vez eu estava fazendo uma live num grupo de uma igreja que me convidou, uma igreja de dominação evangélica muito séria, tal, muito competente. E o funcionário do pastor lá quis fazer uma pergunta no meio da minha fala, né? Falou assim, mas como que vai ficar os casais vão ter filhos, não vão ter filhos, etc. Alguém perguntou isso, né? Está aumentando, não está? Porque teve um dia aí que o número de nascimentos no Brasil foi menor do que o número de mortes. Isso nunca tinha acontecido na história brasileira. Então, vê a importância de como uma doença aguda na pandemia, que é um fenômeno crônico, mudou. Né? Então, você vê, a primeira vez na história do Brasil que o número de mortos, não só por Covid, mas, aliás, outro dia eu estava fazendo uma comparação, o número de mortes por Covid, ele não chega a ser um terço, um quarto, um quinto das mortes em geral, porque estão acontecendo mortes por outras razões naturais aí, né? Sim. Então, o pastor falou, mas isso não vai interferir na reprodução das pessoas? Aí o assistente dele falou assim, mas a minha mulher está grávida. Então, assim, o que aconteceu na pandemia? Porque durou 2 anos e pouco, ainda está, nós estamos nela ainda, não acabou. Então, aconteceram divórcios, porque encheram o saco de ficar juntos, né, no mesmo lugar. Famílias que ficaram disfuncionais, né, os filhos não progrediam diante da tela do computador no ensino à distância, os pais se culpavam disso, ou um largava, o outro pegava, e assim por diante. Então, houve um número grande de divórcios, mas houve casamentos também, houve nascimentos, né? Então, parece que isso, você vê, tem uma... É como ondas do mar, né? Que vem uma onda maior ali, dá um agito, tá? Mas depois parece que volta para uma normalidade e tal. E aí vem cunhar essa terminologia do novo normal, né? Sim. Que, na minha experiência, talvez de muitos outros colegas que trabalham em área de saúde ou em áreas técnicas, fala que novo normal, a coisa não vai continuar tudo igual. Tem que ter água limpa, a comida ok para comer, não sei o que, tal, né? A gente tem que ter mais cuidado com a nossa higiene, não se expor tanto, isso de frequentar grandes grupos e tal, e tudo, né? Então, assim, basicamente, o que a gente vê, por exemplo, eu não me acostumei a usar máscara até hoje, Antônio. Às vezes eu me surpreendo pegando o elevador sem a máscara. Aí volta lá, pôr a máscara. Porque eu tenho que ir num lugar que vai usar máscara, né? Sim. Então, são medidas de proteção protetivas, mas que tiram a liberdade da pessoa, né? Então, eu não preciso usar máscara, né? Não estou no carnaval, não tô fazendo nada, mas tem de pôr aquela máscara para evitar de eu me contaminar ou contaminar alguém, né? Isso. Então, eu acho que esse tipo de mudança já está acontecendo. As pessoas estão começando a tirar as máscaras e estão... Nossa, que coisa, não precisa mais usar máscara. Como é bom não usar mais máscara, né? Então, tem tudo isso. Que entra naquela linha que eu falei do fantasma da liberdade. Como que a gente vai viver agora, né? Quando que eu vou dar um abraço no meu melhor amigo, né? Ô, Paulo, justamente nesse fantasma da liberdade é que nós estamos presenciando algumas situações que a gente está precisando alertar, né? E nós, como profissionais de saúde mental, precisamos falar para os educadores, para os pais, né? Para os professores,
sobre a necessidade, talvez, de trabalharem a sua ansiedade de dar conta do que, em tese, está num fantasma do perdido. Eu perdi 2 anos de ensino, 2 anos de aprendizagem. E agora os alunos retomam as aulas e voltam, em algumas escolas, desesperadamente esses professores a querer fazer uma compensação e uma cobrança sem considerar que ontem as ondas, como tu dissesse aí, estavam muito revoltas, muito agitadas, né? Sim, sim. Percebe isso também? Sim, e de um modo ou de outro, né, as pessoas que lidam com... Falando do magistério, do professorado em si, sempre isso é uma categoria profissional que deveria ser muito mais valorizada, né? A gente, infelizmente, no Brasil aqui não temos essa tradição de dar valor ao professor, que muitas vezes a família, a gente sabe, né, no ativismo do dia a dia e no modelo instituído aí depois da Segunda Grande Guerra, no século passado, né, e a Revolução dos anos 60, e feminismo, homens e mulheres iguais a mulheres, etc., empurrou o casal para trabalhar. E os filhos ficam fazendo o quê? Né? Então, essa é uma crise que está acontecendo nas grandes cidades hoje. Aqui no Brasil já está ficando muito caro você ter uma babá para cuidar dos seus filhos, que é uma coisa que você não vê em países desenvolvidos, porque não tem isso. Ou o cara tem muito dinheiro para pagar uma cuidadora, ou um dos dois tem de ficar lá, ou vai para a creche, vai para a escola. Então, assim, a família ela está sendo compartamentalizada. Então, o pai vai trabalhar na fábrica, a mãe vai trabalhar no escritório e o filho vai para a creche. E aí a noite vem para chegar e fazer o quê? Bom, ainda tem tarefa, ainda tem serão, tem de responder coisa. Que hora que vai se divertir, né, trocar informações? Que hora você vai passar valor? Que hora você vai poder perguntar para as pessoas se elas estão bem? Né? Como você está? Né? Como foi seu dia? O que aconteceu? Né? Então, nós estamos tudo parado com isso. Aí vem o quê? Vem ano eleitoral, vem a Rússia invadindo e fazendo uma atrocidade sem precedentes na Ucrânia, né? Que, aliás, se eles tivessem usado os princípios do Mahatma Gandhi, lá, que tirou a Índia, né, de ser colônia inglesa, com a resistência passiva. Então, assim, bom, destruíram 300 moradias. Tem aqui 650 pessoas que não têm lugar para morar, senhor Putin. Nós vamos mandar para morar aí junto com você, na Praça Vermelha. Então, se os ucranianos tivessem ido na direção da Rússia, a guerra tinha acabado. Isso eu tenho certeza, porque é princípio basilar do que a gente chama de resistência passiva, né? Então, chega uma hora que você, diante de 10, 15, 20 mil pessoas que estão na fronteira, eles entram e acabou. E agora, o que vai fazer com essas pessoas? Vão matar uma por uma, bum, 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 bum. Não tem como, né? Então, é a mesma coisa que é assim, né? Vamos fazer um paralelo com uma coisa que aconteceu no século XX. Quando veio a epidemia da AIDS, né, que é uma doença crônica, mas que tem estabilização, tem controle e tudo, no começo se imaginava de colocar os caras tipo em leprosário, em ilhas, né? As doenças. Os leprosos. Não, tá com o diagnóstico. Os leprosos. Junto com os leprosos. Lá nas furnas. Porque tinha toda uma série de falta de conhecimento, né, relacionado com a doença em si, mas hoje já mudou todo o quadro e é uma outra dimensão. De sorte que se a gente pegar por aí, né, o que a AIDS contribuiu? Né? Contribuiu que o ser humano sempre é um ser digno de tratamento adequado, humanizado e integral, né? Tanto que seja nos aspectos biomédicos, corporais, nos aspectos emocionais do coração, ou nos pensamentos que ele pensa, né? Ou nas atitudes que ele toma, ou até no sentido de que tipo de vivência
de contato com o fenômeno vida eu tenho? Porque só o ser humano sabe que vai morrer um dia. Nenhum animal vivente sabe, né? Então, a finitude de vida é uma fonte de angústia para nós, né? E eu vi várias pessoas, idosos, por exemplo, em janeiro, agora desse ano, chegou uma mulher no consultório que vinha cada mês e meio pegar as receitas, ela vinha sozinha com a empregada, veio com a empregada, entrou e a primeira coisa que ela falou assim, o fulano morreu. O fulano era o marido dela, né? Ela tem 86 anos, né? E o cara não morreu de Covid, ele caiu no banheiro, fez hipotermia e morreu gelado lá. Ela acordou no dia seguinte, eles dormiam em quartos separados, que não se aguentavam mais, aquela coisa toda. De velho, né? Não tinha parente, não tinha nada, a empregada chegou, a mulher já estava lá na cozinha reinando, cadê o doutor, fulano, não sei o que, foi lá ver, o cara estava gelado lá no banheiro, morreu. Então, assim, e ela me falou de um jeito tão assim, o fulano morreu, né? Porque ela já tinha elaborado, né, assim, a morte, né? Ela falou assim, me dá as minhas receitas que eu quero ir embora, não quero ficar na rua e tal. Então, você vê, né? Mas depois, essa é uma maturidade de alguém, é um momento que alguém chega, né, nesse ápice aí. Agora, nós temos aqui, por exemplo, inclusive uma pergunta da Ana Paula, muito obrigado, nós estamos conversando aqui, o Paulo Júnior nos manda abraço também, a Marisa Castro, que nos acompanha, que maravilha, nós temos essas pessoas já por aqui, e a Ana Paula, então, ela contribui com a nossa produção aqui, Paulo, e ela fala sobre as fobias na pós-pandemia, né? Enquanto tu fala aí da morte, né, que nós sabemos da morte, é muito interessante quando se falar de ansiedades, de angústias, das fobias, porque tem muito a ver com, e daí, o que vai acontecer comigo, né? Eu vou morrer neste momento, alguém morre próximo a mim, a vulnerabilidade, né, Paulo? Querendo ou não querendo, nós precisamos aceitar, dentro da nossa imperfeição, da nossa humanidade, que nós somos seres vulneráveis. Não necessariamente vulnerabilizados, mas somos vulneráveis, né? Sim, sim. Olha, para responder especificamente a Ana Paula, que é uma pessoa querida que eu conheço, né, minha filha. É muito querida. Querida, uma especialista em psicologia infantil, muito bem sucedida e muito querida. Sim, porque o fenômeno de mudança de hábitos, né, do confinamento, medidas protetivas, máscara, do retorno, não saber o que fazer, quanto tempo eu perdi, tudo isso gera o quê? Angústia e ansiedade. Então, coloca a pessoa na reação de alerta, né? Então, ela fica em alerta, fica na reação de luta e fuga, isso aí libera adrenalina e a pessoa fica ou vai bater ou vai fugir, só que ela não tem um inimigo declarado lá. Ela fala, bom, eu perdi, agora não quero voltar para a escola. Eu nunca fui, o que eu vou fazer? Por que eu não continuo em casa, né? Então, assim, quando a gente fala de fobia, que do grego quer dizer medo, né? Fobia está no capítulo F40 da Classificação Internacional de Doenças, né? Então, a minha imagem deu uma caída aqui agora, não sei porquê. Mas eu estou te ouvindo. Voltou. O que acontece? A fobia, Ana Paula e outras pessoas, né, ela está no capítulo F40, que é dos transtornos de adrenalina. Então, assim, todas as reações de luta e fuga tá lá, o estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade generalizada, né, o transtorno obsessivo compulsivo, as fobias sociais, né, as fobias naturais. Então, de um modo ou de outro, nós estamos vivendo muito isso, né? Então, muita pessoa ansiosa, sem saber como lidar com isso, né? E aí acho que em ajuda e assistência psicológica, a gente leva instrumentos, né, de autoajuda para as pessoas começarem a fazer um tipo de uma gestão de equilíbrio emocional e sair desse susto sem fim, né? Que a gente viveu e está vivendo ainda, né? Então,
tem um ditado austríaco antigo que fala assim: é melhor um fim com susto do que susto sem fim, que é o que a gente está vivendo, né? Seja pela invasão da Ucrânia, seja porque aliás, eu entrei num grupo que era basicamente de pessoas católicas, né? E por influências políticas elas se transformaram em evangélicas para conseguirem o quê? Ingressar num segmento governamental, né? Mas, gente, que é isso? Até no fenômeno de fé, né? As pessoas estão criando mecanismos de adaptação. Falando, se eu me declarar católico aqui, eu não vou ser aceito. Ou se eu falar que eu sou evangélico, vão me olhar torto, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente está tendo de ter muita abertura, assim, né, e paciência, olhar aberto, olhar largo, para ver que são fenômenos complexos e respeitar as capacidades de adaptação de cada pessoa, né? Até como diz a Maria do Carmo, também está aqui com a gente. Ela diz que uma conversa bem reflexiva, lidar adequadamente com a própria vulnerabilidade nos torna mais humanos, né? Quando tu falasse ali a imagem do poço, eu fiquei pensando na metáfora, né? Então, assim, vamos lembrar que o poço normalmente não é tão lisinho, ele tem tijolos com garras, pedaços de cimento, dá para a gente se grudar e subir novamente, né, Paulo? Não necessariamente bater uma mola lá embaixo e subir, mas a gente consegue se agarrar. Eu quero cumprimentar aqui, Paulo, a Eveline, que está aqui conosco, a Eveline Ramos, a Sueli Garcia, a Vera... a Claudir Tramontim, a Vera Gomes, Claudir Tramontim, Alexandre Gonçalves está aqui conosco. E também está com a gente, já tinha falado aqui, ó, de Dona Ema, Santa Catarina, Claudir Tramontim. O Alexandre Gonçalves também diz assim: o impacto nas crianças e o retorno para as escolas. Lembra ali que eu fiz uma provocação, Paulo, dessa coisa da escola estar pedagogicamente retornando como se fosse uma férias. Então, voltou, vamos lá, é fila. Eu tenho dito, e recentemente, num acidente que teve numa instituição aqui na região de Santa Catarina, eu falei que é preciso que, mesmo aqueles que não participaram daquele acidente, eles sejam informados e sejam acompanhados, porque estão dentro da instituição, né? Então tem essa coisa de que quem não está, muitas vezes, dentro do evento traumatogênico, sofrendo, pode chegar aqui no grupo e querer que tudo seja como ele sempre viu que é. Mas existe uma danificação, existe uma fragilidade, né, Paulo? Mesmo nessa continuidade, hein? Sim, até porque na nossa cultura a gente não é treinado ou não é incentivado a falar do nosso mundo interior, né? O sistema educacional nosso e familiar também meio que inibe, então assim, menino não chora, não, isso que você está falando não é verdade, então descaracteriza a pessoa, né? Então a professora fala, quem sabe, levanta a mão quem sabe quem descobriu o Brasil, né? Todo mundo levanta e fala, João, você. Mas eu já levantei a mão, por que você quer que eu fale? Aí ela, não, fala quem foi. É como se desconfiasse do aluno, né? Sim. E os alunos não gostam disso. Aí o cara fala, foi Cristóvão Colombo. Para enfrentar, porque ele não quer, né? A criança em desenvolvimento, né? A partir do segundo ano, principalmente, de vida, e quando a criança... ela quer separar o que tem dentro da cachola dela do que tem fora. Então, ela não quer que as pessoas saibam o que ela pensa, né? Tem uma série de mecanismos de proteção do mundo interno da criança logo cedo, né? E a gente vai levando isso de acordo com cada tipo de cultura, né? Então, tem culturas que incentivam para o cara falar, olha,
Fala abertamente das suas fragilidades. Você é suficiente maduro para falar das suas fragilidades. Não, você não pode falar das suas fragilidades. Se você falar das suas fragilidades, vão demitir você, né? Estou como paciente afastado por causa de burnout, que é fenômeno derivado, então, a síndrome de má gestão da força de trabalho na epidemia, né, na pandemia. O cara chegou lá e falou pro chefe dele que ele ganhou o benefício auxílio-doença de 45 dias, que nós solicitamos, e o chefe mandou e-mail semanalmente, como se tivesse tido algum tipo de culpa, né? Porque o cara se lesionou na experiência do trabalho. Né? Então, o cara falou, mas eu cobri muito de você, eu fui muito autoritário, você é do mesmo nível, né? Nós somos gerentes, tal, não sei o quê, blá, blá. O cara falou, não, olha, eu tô com essa doença transitória, eu estou tratando, peguei a licença e quando eu voltar a gente volta a conversar, né? Meio que falando, deixa eu me cuidar aqui, porque cada vez que eu falo com você que está na instituição onde eu trabalho, e vem tudo de novo a baila, né? Então, tem um motivo pelo qual eu saí, assim por diante, né? Então, é a mesma coisa que acontece quando a pessoa pega Covid. Assim, de quem será que eu peguei a Covid? Né? Sim. Aí você vai falar, isso tem sentido você querer saber isso, descobrir, etc. Né? Bom, do ponto de vista de estudo epidemiológico, até tem, mas no sentido individual, bom, foi fulano que passou para mim. Então, às vezes eu recebo gente lá e falo assim, minha família inteira já pegou Covid. Começou com esse, passou para esse, que nem sempre é assim, né? Porque o contágio se manifesta para cada pessoa com um timing, um tempo, né? Não é que todo mundo se expôs e no dia seguinte tá, o outro no terceiro dia tá, o outro tá, entendeu? Então tem muitas variáveis, né, das doenças agudas e a pandemia, que é um processo crônico, que a gente está aprendendo a lidar, né? Então, um amigo meu recente aí pegou dengue, ficou 15 dias no hospital, quase fez insuficiência renal e agora, depois de um mês e tanto, que ele está voltando a deixar de sentir dor, né? Por causa de outra doença, que a gente também esqueceu, né? Então, assim, a pandemia ela ocupou tanto espaço, né, que tudo virou secundário. Agora, a guerra do Putin, a invasão atroz na Ucrânia, ocupa um baita espaço, né? E deixa de lado um pouco a pandemia. Então, a gente está vendo que é uma coisa que isso não vai ficar eterno aí. Então, para quem estava pensando, tem até a pergunta que nós tínhamos pensado, né? Há medos dessa doença não ir embora nunca mais? Há medo. Até porque já se propõe de que anualmente vai ter vacinação para essa doença aí. Por quê? Porque é uma doença que, por enquanto, né? Ela é perigosa, né? Letal. Mas olha só, no banquete de Platão, né? Nós já tivemos 2 cabeças, 4 braços, 4 pernas, né? e por querermos ser Deus, então Zeus pegou e nos cortou ao meio. Deixou só com 2 braços, 2 pernas e uma cabeça, né? De alguma maneira, a gente quer esta perfeição, quer este bem-estar, quer esta garantia. Mas, quando nós conseguimos entrar em contato com a nossa falibilidade, com a nossa vulnerabilidade, que nós somos seres que temos ansiedade, e felizmente temos, porque sobrevivemos aos leões, às onças, né? Por conta da ansiedade, do medo, né? Se nós vamos admitindo limites, que nós não somos esse infinito, nós conseguimos, de alguma maneira, né, Paulo, lidar melhor com o presente, né? Porque, olha só, a Sônia Saqueto, lá em Recife, né? A Sônia Saqueto, ela até foi candidata a vereadora lá em São Paulo, eu acho, né? Daqui a pouco ela vai nos dizer aqui, e se ela está em São Paulo, ou no Norte, ou no Nordeste. Ela disse que aconteceu em Recife, agora recentemente, uma crise coletiva de ansiedade. Muitos alunos passaram mal, tiveram que ser socorridos. E o que é isso, né, Paulo? Então, de alguma maneira, eu não entrei muito em contato com isso, mas eu soube a manchete da notícia que poderia ter sido uma crise de ansiedade
coletiva, né, dentro de uma escola, que tem a ver com o que nós estamos falando aqui, né? Que a gente não tem um novo normal, nós estamos na continuidade, porém, com aspectos trazidos de uma pandemia que colocam nós dentro de um quadro de mais observação para esse instante que estamos vivendo, né? É necessário a gente se cuidar nesse quesito, hein? Sim, essa notícia. A notícia que foi citada aí pela Sônia Saqueto, que nós nos conhecemos aí recentemente e criamos um bom vínculo, ela é um fenômeno coletivo que pode acontecer em outras circunstâncias, né? Também, né? Aquela coisa do é melhor o fim com susto do que susto sem fim, né? Imagina quando vem um terremoto. Passou o terremoto, não duvide que os pronto-socorro vão estar cheios de gente com crise de ansiedade. Isso. Né? Então, saiu da estabilidade, né? A gente tem uma ilusão de permanência das coisas, né? Sendo que o que permanece é a mudança, né? Então, assim, né? A gente tem uma ilusão de permanência, então eu tenho esse objeto que é meu, ele vai ser para sempre meu. Mas ele pode pegar fogo, pode molhar, pode sumir, pode voar, né? Então, o que permanece na vida da gente é a impermanência, ou seja, é o contínuo estado de mudança de nós mesmos, assim como das pessoas ao redor e dos fenômenos de organização social, né? Então, quando o que Kant diz é que o que há de mais absoluto é que tudo é relativo, né? Então, essa relatividade, essa impermanência, muitas vezes, né, a incongruência dentro das relações, dos nossos sentimentos, né? Isso tudo, de alguma maneira, faz parte da naturalidade humana, né? Sim. É que o ideal nos prejudica muitas vezes, né? Justo, é isso mesmo. Se a gente pensa em o que podemos fazer para melhorar e não entrar tanto em crises de ansiedade, né? Eu acho que é ganhar autoconhecimento, é ganhar o que o pessoal está falando bastante agora, que está bem falado e bem feito e muito bem oportuno, que é aprender a lidar com as próprias emoções, né? A gente sabe que o nosso cérebro decisório está aqui, né, em cima da órbita do olho esquerdo, né? É do tamanho de meia noz de Natal, mas o sistema límbico está no contralateral profundo, onde está o medo e a raiva. E é como se fosse um japonês falando com um francês. Eles não se entendem, não tem circuitaria neuronal que liga, né, o eu decisório ao eu que sente medo e raiva, né? A gente tem que chegar e aprender truques, né? Então aí aparece, por exemplo, a gestão de equilíbrio emocional, aparecem manobras respiratórias para mudar o jeito de você respirar, e isso modifica o pH sanguíneo e isso modifica o estado de ânimo da pessoa, fazer estimulações corpóreas de várias maneiras que podem mudar o estado de ânimo da pessoa também, né, no sentido de melhorar, de sair da ameaça, né? Então, basicamente, a gente fala que a ameaça está aí, não acabou. As pessoas costumam pensar, não, acabou, agora liberou geral, estou sem máscara, enfim. Não. Justamente porque nós temos 5 minutos ainda aqui de live, e olha só, tu está começando a trazer o que eu estava pensando que a gente deveria ir concluindo a nossa conversa, que são as alternativas que existem para nós podermos adequar, ajustar o nosso comportamento, os nossos sentimentos, nesses instantes em que estamos vivendo, né, com tantas atrocidades, com tantas polaridades, com tantas agressividades e com tanta instabilidade sanitária, de saúde no mundo, né? Mas antes, então, tu já vai tomar a palavra nesse segmento. Antes também, eu quero lembrar aqui que
uma pessoa que tu vai ficar louco que ela está aqui nos assistindo, né? Eu já vi, inclusive, ela passar aí, tá bom, atrás de ti. Tu não visse, eu vi, né? A Ana Maria Fonseca Zampieri, né? Nossa Aí, que doutora bom, Ana, olha. que é também Nossa. doutora em psicotraumas. A Vera Gomes. A Vera Gomes diz assim: ansiedade geral pode passar naturalmente com o tempo. Isso, é isso que a gente está dizendo, né? Sim, Pode, tem pode, recursos pessoais para isso, sim, né? Nós vamos continuar falando em sim. seguidinha, Vera. Obrigado. E a Ana, então, diz assim: ela continua provocando ali a questão anterior da Sônia. Gostaria de ouvir suas opiniões sobre o que houve em Recife. Pânico generalizado. Foi um fenômeno, de fato, assim, muito marcante para esse instante, né, Paulo? É uma pena que eu não acompanhei diretamente, não sei o que aconteceu lá, mas de um modo ou de outro, o exemplo que eu citei há pouco, Sim. se vê um tremor de terra, aliás, uma vez eu vivi aqui em São Paulo, no meu consultório, no 9º andar do edifício que eu trabalho, eu estava sentado, recostado na cadeira, e o paciente a 3 metros ali sentado em outra cadeira, e de repente fez assim, o prédio balançou, e a gente ouviu gritos pela cidade. Então foi um terremoto que aconteceu no Chile e veio aqui. Nossa, me deu. Ó, vou falar, Tony. Eu fiquei com baita medo, cara. Sabe? Uhum. Falei assim, nossa, sim. E outra vez que eu estava também em viagem para o exterior, na cidade do México, que é uma cidade que tem terremoto todo dia, também teve um tremor que eu tive de ligar lá para recepção, falou, a gente tem que descer, vocês querem que a gente desce? Fica aí. Não, ele falou, fica aí que isso aí já passou. E respondendo se a ansiedade volta ao normal, olha, volta, porque nós somos cheios de mecanismos de homeostasia, ou seja, de fenômenos organizatórios, corpóreos, biomédicos e funcionais, fisiológicos, que tendem a fazer a gente manter o mesmo estado de coisa. Então, por exemplo, manter a mesma pressão arterial, aí você faz um esforço, altera a frequência cardíaca, pode alterar um pouco a frequência arterial, a pressão arterial, mas você entra em repouso, volta. Então, assim, a gente vive nessa, né? Por exemplo, comeu a comida, vai ser absorvido, vai ser, né, aproveitado pelo corpo, não vai ser aproveitado, vai ser desprezado. Isso também é uma mudança, é como uma onda que entra e provoca um monte de alterações lá dentro, que a gente, se for se interessar em descrever, se fala, nossa, como é maravilhoso. A homeostasia, né, a manutenção do estado de coisas, é a principal, né, vamos dizer, é o principal fenômeno que mantém a vida nos seres vivos, né? Porque mantém minimamente uma coisa igual e suportável e conhecida, né? Quando a gente entra em contato com o desconhecido, né, você mexe nesse equilíbrio aí, e aí até voltar a se equilibrar de novo, tem um tempo ali de acordo com a sua experiência de vida, com seus recursos de autocontrole, ou recursos espirituais, ou recursos de força de vontade, ou de resistência, resiliência, assim por diante, ficar ok de novo. Então passou o tremor, passou o medo, passou a ameaça, enfim, né? Então, basicamente, a nossa sociedade ela nos dá oportunidades e ameaças, oportunidades e ameaças. E nós ficamos reagindo. É uma coisa boa, ok. É uma coisa ruim, que medo ou que raiva, né? A gente não é tão complexo assim. Nós somos bem simples, se for analisar por essa ótica de reagir às coisas que vêm de fora de nós, né? Talvez Também, né, pior. Paulo? 280 milhões de anos, essa parte da frente aí, né, que tu falou, está tentando se desenvolver junto com essa nossa parte reptiliana, né, e o sistema Sim. límbico, esses nossos 3 cérebros aí, fazendo É. também de alguma maneira que a gente consiga, né, construir essa homeostasia, né, que a gente busque um equilíbrio por si só. Mas necessariamente não precisamos ficar em nós, né, Paulo? Existe a psicoterapia, existe as ajudas humanitárias, os profissionais que têm terapias alternativas. Hoje, o próprio SUS está trazendo, né, uma série de alternativas, como alternativas em saúde, como acupuntura,
reiki, enfim, tem uma série de Sim. formas de buscarmos na sociedade ajuda, além da espiritual, naturalmente, que muita gente consegue se apegar em algumas saudáveis, né? Que contribuem muito com o bem-estar, né, Paulo? Eu acho que também uma coisa que cabe mencionar, né, que é digna de nota, que é assim, ó. Antônio, alguém já falou para você que você veio nessa vida para ser feliz? Já? Dizem. Não falam. Falam assim, você veio para gramar, para batalhar, para crescer, para vencer, para ser Eu bem-sucedido, para digo, tirar olha, 10. faça feliz, mas tu tem que ser alguém. Entende? Como assim? Eu já sou Que alguém. ser alguém Se eu nasci, eu cresce. sou alguém, Não, né, Paulo? você vai ficar na Então tem uma cobrança, rabeira. né? Então, assim, nós viemos nessa vida para sermos felizes. Você quer ter razão ou quer ser feliz? Aham. Qual que você escolhe? Mas, Paulo, nesse ponto aqui também é importante, já que estamos falando de crises e ansiedade, a gente dizer que a felicidade é um estado que a gente constrói, uma possibilidade, mas que nós temos também as tristezas e as angústias como fatores e sentimentos naturais na nossa vida, né? E que tem como lidar com isso, né? Sim. Que a gente vive... não há como escapar disso, né? Isso aí é um fenômeno existencial, né? Se a gente vai para uma análise existencialista, tem toda uma série de classificações de momentos, de situações de vida que são, né, momentos de turning points aí, de virada, né? Mas eu acho que até agora nós estamos aqui. Eu estou satisfeito de ter conversado com você até agora. Eu acho que a gente pode conversar até mais perguntar outro para dia. ti, neste momento que a gente está encerrando, foi muito bom o nosso papo, porque nós não temos a intenção aqui de sermos aquele lá que antes tinha 4 pernas, 4 braços e 2 cabeças no livro do Banquete do Platão. A nossa intenção é sermos mesmo faltantes, imperfeitos, né? Aceitar a nossa humanidade. E o que a gente vem fazer aqui toda terça-feira, às 21 horas, Paulo, é justamente isso: jogar um assunto, uma conversa com princípios de ética, com muita seriedade e competência, como é a tua presença aqui para nós hoje, para que as pessoas que vão nos assistindo, à medida em que fica gravado aqui, registrado no Facebook, no Instagram, no YouTube, possam pegar algo para si, para humanamente se tornarem mais humanos e divinamente permitir-se viver mais adequado. Né? É isso que se busca aqui, Paulo. Por isso que eu fico muito feliz com a tua presença e quero te agradecer e dizer que oportunamente tu pode voltar aqui. Aqui é um bate-papo. Sempre que tiveres um assunto interessante também para trazer, venha para cá conosco, junto com o Informe Blumenau, que é esta página, este meio de comunicação forte que tem aqui em Santa Catarina. Tá bom, Paulo? Muito obrigado. Querido. Obrigado a essas pessoas todas que estiveram aqui conosco, conversando sobre a vida que continua pós-pandemia, com as suas danificações, com as suas alterações, mas ainda assim com as possibilidades de nos recriarmos e continuarmos, né? Sim. Até com novas possibilidades de outros modelos mais gostosos, vamos dizer assim, né? Eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? De falar Paulo, bom humor e gosto. Falar em gostosos é isso mesmo que a gente precisa fazer, né? Encontrar bons e poucos momentos ou pequenos instantes gostosos na nossa vida, né? Tu disse isso no início. Parece que falta que a gente busque isso também, né? Sim, é verdade. Tá bom, meu querido. Então foi ótimo. Paulo. Muito obrigado pelo convite, estou à disposição. Agradeço as pessoas que se dispuseram a ouvir. Qualquer coisa, se quiserem enviar uma mensagem, pode mandar pelo meu WhatsApp ou por e-mail. Né? O Antônio tem tudo, todos os dados aí. Depois tu vai ver também aqui no chat as pessoas que agradeceram. Eu já vi aqui. Estás acompanhando, né? Estou Olha acompanhando. Aí.
inauguramos muito bem o comportamento aqui no Informe Blumenau. Muito obrigado, tá, Paulo? Muito obrigado ao Fernando, que é o nosso técnico que fica aqui, ao Alexandre, que é o presidente do Informe Blumenau. Obrigado e felicidades até terça que vem. Tá bom, tchau. Beleza.